Hoje não existe mais verdade? No âmbito da conversa pública, tudo narrativa. Na realidade, existe. Você escolhe sua verdade como quem escolhe um molho de macarrão? Normalmente, quem acredita que tudo é narrativa é assim mesmo. Vivemos a era da pós-verdade. Vivemos já há uns 5 anos. Saberes indígenas valem tanto quanto ciência? Pergunta isso para o pós-moderno. Olá, você já deve ter ouvido a expressão tudo é narrativa. Será mesmo? Não há fatos, só versões de uma história? Para falar de narrativas, Pondé, precisamos falar de pós-modernidade, que é quando as grandes narrativas começam a entrar em crise, né? Então, começar a nossa conversa por aí. O que é pós-modernidade? Do ponto de vista filosófico, político, sociológico, pós-modernidade representa um período que seria após a modernidade, porque ela seria a continuação da vida moderna sem as utopias modernas. Essa seria a principal diferença. Depois vem, inclusive, a ideia de que cansar das grandes narrativas significa cansar de teorias muito longas, como o marxismo e a psicanálise, que explicaria tudo, mesmo a narrativa científica. Por isso a ideia de que, para um pós-moderno, saberes indígenas valem tanto quanto saber científico, certo? Porque se na realidade tudo depende do ponto de vista, não existe mais a ideia de uma verdade científica sobre o mundo, então está valendo tudo. O polonês Zygmunt Bauman falava que a utopia moderna morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra, né? Pelo seguinte, porque a modernidade, entre outras coisas, é caracterizada por um certo conjunto de utopias, que na realidade significa, depois da ciência, depois de uma vida racional, de estados racionais que fazem a gestão pública, né? Depois dos avanços tecnológicos, depois da superação da religião como verdade pública, o mundo vai avançar, vai ficar cada vez melhor. Isso é típica utopia moderna, né? Carregada pela burguesia, claro, que é a grande classe moderna, né? Então, assim, razão, ciência, tecnologia, gestão. O mundo vai ficar melhor, a vida vai ser melhor, mais saudável, blá, blá, blá. Aí vem Auschwitz como grande símbolo, né? Hiroshima também está ali, né? Mas aí o Bauman fala de Auschwitz no sentido de que em Auschwitz você tem ciência aplicada, tecnologia da época aplicada, logística, racionalidade administrativa, tudo a favor do genocídio. Então, quando ele fala que então a modernidade teria morrido em Auschwitz, não é propriamente o processo modernizador, que continua na pós-modernidade, mas é a utopia moderna sobre ela mesma. Eu vou salvar o mundo, a ciência vai deixar o mundo melhor, a gestão racional das coisas vai deixar o mundo melhor. Isso foi literalmente para o saco em Auschwitz. As pessoas passaram a deixar de acreditar nisso? É aí que, como é que esse pensamento muda? Quando é que acontece essa quebra? É porque é claro que tem gente que, desse ponto de vista, hoje continua vivendo numa modernidade ingênua. Eu diria assim, uma modernidade ingênua, né? Que acha que a vida científica continua indo em direção a alguma coisa que é sempre boa, que a gestão da vida, a gestão racional pública, um dia vai funcionar plenamente, né? De que o ser humano cada vez mais informado, os alemães estavam entre os mais informados da Europa, mais informados, bem informados, inclusive, né? Então, à medida que a população vai ficar mais bem informada, então os seres humanos ficam moralmente melhores. Isso é uma história moderna ingênua. Então, o que acontece, assim, não é que as pessoas voltaram de Auschwitz e pararam de acreditar na modernidade. É que uma reflexão sobre o que aconteceu em Auschwitz e em Hiroshima levam filósofos e sociólogos, historiadores também, perceberem que há uma ruptura ali. Continuar acreditando que a modernidade vai entregar o que ela prometeu no século XIX, avanço, progresso, vida melhor, pessoas melhores, é uma ilusão. Daí a pós-modernidade nesse sentido, entende? Não está
é claro que tem gente que continua vivendo uma modernidade ingênua. Agora, pensando ainda para trás, né, pensando na filosofia, onde é que fica o mito da caverna do Platão nessa história? Porque o filósofo acreditava que a verdade iluminava as pessoas. E para o pós-moderno, a verdade não ilumina? O mito da caverna do Platão é o grande mito fundador da ideia de que quando você pensa, você é capaz de enxergar como as coisas de fato são, que é o filósofo que sai da caverna. Quando o filósofo volta para a caverna e tenta explicar para os homens que lá viviam que tudo que eles viam eram sombras e vultos na parede, que existe um mundo real do lado de fora, que é o mundo das ideias, do sol, da luz do conhecimento, tudo mais, na realidade os caras não gostam muito e matam ele, como aconteceu com Sócrates, né? Então, Platão em si era menos ingênuo do que as utopias modernas. Mas quando você pergunta, bom, então a gente não acredita mais na verdade, na pós-modernidade há dúvida sobre verdade, é porque a pós-modernidade, ao colocar em dúvida a racionalidade científica, a racionalidade do iluminismo, a ideia de que umas 2 ou 3 teorias podem explicar tudo, quando ela põe isso em dúvida, ela traz a ideia de que, olha, de repente aquilo que os aborígenes sabem também tem seu valor. Olha, outra coisa, hein? A história tem sempre gente interessada nisso, naquilo que conta a história. Então, não leva em conta que a história está descrevendo fatos. A história, na verdade, está sendo narrada do ponto de vista, como vai dizer Walter Benjamin, do vencedor, né? E isso impregna no sentido de que isso ganha todo um influxo do próprio marxismo, que é uma das grandes narrativas problemáticas do caso, mas por quê? Porque isso casa bem com toda a crítica colonial, certo? Que existe até hoje. O colonizador inventou uma história, mas na realidade existe uma história do ponto de vista do colonizado. Ou seja, não tem uma verdade única. A história do vencedor é a história do derrotado. Exatamente. Né? Não tem uma verdade única.